Olá, venho novamente hoje para fazer uma brevíssima reflexão convosco sobre a mensagem de Natal. Tal como alguns certamente saberão, o Natal insere o processo da nossa grande salvação, a salvação da humanidade outrora transviada pelo lamaçal do pecado, mas que no entanto encontrou o perdão, a graça, a reconciliação com Deus, mediante a encarnação, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isto se culminará com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e com a glorificação de todos aqueles que, durante o seu percurso de vida terrena, decidiram abraçar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. Agora, cingindo mais precisamente a este facto histórico do nascimento do Senhor Jesus Cristo, vou ater-me mais os relatos do evangelista Lucas e também cruzando com outras passagens bíblicas. Desde logo aqui, a questão da insensibilidade humana que nós vemos aqui no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não só a insensibilidade humana, mas também o paradoxo que vem acompanhando a própria encarnação do Senhor Jesus Cristo. Quando falo aqui da insensibilidade humana, nós vemos que Jesus Cristo nasceu num contexto que nenhum ser humano se espera nascer, num estábulo, num curral dos animais. Porquê? Tal como diz Lucas capítulo 2, versículo 6, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, o Filho de Deus, aquele que é Criador de todas as coisas, que sustenta o universo, que tem todas as riquezas, não havia lugar para ele entre os homens para poderem hospedá-lo. Isto remete-nos para a passagem do próprio Evangelho segundo João, que diz: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. E esta rejeição, nós vamos vendo isso em todo o percurso também terreno do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não tinha a aceitação dos seus próprios parentes, do seu próprio povo, dos seus próprios familiares, etc, etc. Mas além desta insensibilidade humana, nós também vamos ver o paradoxo que eu estava a mencionar. Desde logo, nós sabemos que Jesus Cristo veio de uma família real, de uma realeza, através da linhagem de Davi. E tal como alguns também certamente saberão, normalmente aqueles que são da família real são pessoas afortunadas, são pessoas que têm posses, são pessoas, enfim, que merecem toda a atenção de mais dos seus próprios pares, dos seus próprios patrícios, etc, etc. Mas não foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Além da rejeição que eu mencionei, nós também vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, que pertence à família real, não tinha posses, não tinha condições. Os pais eram pobres. E aqui remete-me novamente para a passagem bíblica que diz: as raposas, que o próprio Senhor Jesus Cristo já adulto a dizer, as raposas têm as suas casas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem para onde reclinar a cabeça. Ou seja, nós também vemos isso. Jesus Cristo não tinha posses, não tinha riquezas, não tinha casas, não tinha nada, não tinha aquilo que podemos, do ponto de vista humano, considerar como sendo o sumo bem. Jesus não tinha nada disto. Antes, pelo contrário, nós vemos essa situação da pobreza, essa situação da rejeição, essa situação da humilhação, essa situação de se fazer escravo, etc, etc, para poder nos salvar. Mas se é verdade que nós vemos todas essas situações no Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo também há uma outra realidade, que é uma realidade da glorificação, que é uma realidade de riqueza, que é uma realidade de poder, que é uma realidade de força, que é uma realidade da própria divindade do Senhor Jesus Cristo. E isto se evidencia logo a quando do anúncio do seu nascimento e também do próprio nascimento, da exaltação que foi feita. Se é verdade que Jesus Cristo nasceu no curral dos animais, se é verdade que Jesus Cristo é rejeitado pelos homens, se é verdade que Jesus Cristo é pobre, também é verdade que o Senhor Jesus Cristo acumulava toda a glória do mundo, toda a glória dos céus. Aliás, como nós vemos logo no versículo 14 do Evangelho segundo Lucas, Jesus é dado este devido louvor que se cantava pelos anjos que diziam: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ou seja, se Jesus Cristo não recebeu acolhimento dos homens, é o mesmo Jesus Cristo que recebe a mais alta distinção pelos anjos que entoavam este cântico: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra
aos homens a quem Deus quer bem. Mas é o mesmo Jesus que nós vemos que faz milagre. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que transfigura. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que Deus fala diretamente. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que é o próprio Deus encarnado. É o mesmo Senhor Jesus Cristo que faz milagres, que ressuscita os mortos, que todas as pessoas a quem Ele quer bem deseja estar com Ele. Aliás, nós vemos isso pela postura que os pastores tiveram ao irem ter com Ele, com a postura obediente que os reis magos tiveram de deslocar das suas terras para prestarem o devido culto e louvor e adoração. É a mesma postura que nós vemos o sábio e profeta, o ancião, Simeão, que aguardava a consolação de Israel, de curvar-se perante o Senhor Jesus Cristo para o adorar. É a própria postura que nós vemos todos os homens e mulheres de boa vontade que ao longo da história do cristianismo têm feito até os dias de hoje. Ou seja, há aqui este paradoxo que nós vemos no percurso da encarnação, da vida e da própria redenção da humanidade na figura do Senhor Jesus Cristo. Se é verdade que Jesus Cristo encarnou-se sendo escravo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, mais precisamente os versículos 5 e seguintes, que sendo na forma de Deus, não se agarrou a este lugar, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo semelhante a nós. E achado na forma do servo, humilhou-se sendo obediente até a morte. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu todo o nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda a boca se confesse que Jesus Cristo é o único Senhor. Ou seja, parafraseando esta citação da carta do apóstolo Paulo, é demonstrar se Jesus Cristo não recebe a aceitação dos homens, é o mesmo Jesus Cristo que recebe também a aceitação de todos aqueles que decidem, confessá-lo como Senhor, ou que querem, estar com Ele, que querem abraçá-lo. Se Jesus Cristo foi rejeitado, mas ao mesmo tempo também Jesus Cristo é, abraçado por homens e mulheres de boa vontade. Por isso a mensagem de Natal acaba por ser também um paradoxo, como paradoxo o nosso processo da salvação, esta encarnação do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude realmente a podermos interiorizar essas verdades, mas acima de tudo que não façamos parte daqueles que rejeitam Jesus, desde os seus parentes, desde a começar também pelo seu próprio povo, Herodes e tantos outros incrédulos ao longo da história do cristianismo. Possamos fazer parte da minoria que aceita o Senhor Jesus Cristo, da minoria que dá louvor a Ele, da minoria que lhe celebra nas suas vidas, no seu testemunho do dia a dia, na sua vivência diária e a tudo aquilo que faz que seja sempre para a glória do Senhor Jesus Cristo. Natal é isto, é emanar a paz do Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse é o cântico que os anjos cantaram. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Esta paz, nós sabemos, é paz encarnada por Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta é a paz que Jesus Cristo dá ao mundo, que Jesus Cristo dá aos seus discípulos. Curiosamente, é essa mensagem de paz que Jesus Cristo evangelizou durante o seu percurso de vida. E quando Jesus Cristo estava de deixar esta vida para o além, a única coisa também que deixou aos seus discípulos é a mesma paz, que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isto está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14. Não consigo agora precisar dos versículos, mas diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Na encarnação do Senhor Jesus Cristo deixa a paz, que é a própria personificação da paz, porque Ele é o príncipe da paz. E na sua ascensão, Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz que, em última instância, nos remete para a ação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a encarnar sempre essa mensagem de paz, esta mensagem de amor, essa mensagem de reconciliação, que fazem parte de Natal, que fazem parte do processo da salvação, que fazem parte de todos aqueles que nascem de novo, que fazem parte daqueles que realmente decidem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, que decidem seguir o Senhor Jesus Cristo rumo à pátria celestial, rumo aos céus, rumo à presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que tenhamos também um feliz ano novo que se começa dentro de poucos dias. Que assim seja. Até a próxima ocasião.